É um prazer apresentar o Bruno Mello. Alô. Olá, pessoal. Estou um pouquinho nervoso que não tenho muito costume de fazer palestras, então um desconto aí para mim, por favor. E eu não sou parente do Fernando Mello e nem do Marcos Mello também. Sou só mais um Mello aí querendo entrar nesse mundo. Como é que é? Se você quiser, esse aqui eu clico. Ah, tá. Legal. Então tá bom. Bom, como a Luísa falou, eu trabalho na Dalton Mag, tenho 28 anos e, bom, trabalho profissionalmente, né, com type design. E vou falar um pouco da minha trajetória, assim, das coisas que eu fiz na faculdade, depois o curso que eu fiz em Nova York também, e quando eu entrei na Dalton Mag. Então, eu sou natural de Santo Ângelo, que é uma cidade ali no interior do Rio Grande do Sul, tem acho que aproximadamente 80 mil habitantes. E depois eu me mudei para Santa Maria, onde eu fiz a Universidade Federal de Santa Maria, cursei desenho industrial. E então, em 2010, eu me mudei para São Paulo para trabalhar. E hoje o bairro que eu moro em São Paulo tem cerca de 80 mil habitantes. Então, bom, então o meu envolvimento com a tipografia durante a faculdade, ele começou um pouco mais para o final da graduação, assim. Tanto que o meu primeiro projeto de fonte na faculdade foi isso. E eu não sei nem se o Volney Thaís sabia disso, né? Mas então, e eu lembro que na época eu não tinha muito interesse também, porque eu não sabia muito sobre essa área e também tinha um pouco, eu lembro que eu fiquei com medo de fazer curvas, assim, porque eu não imaginava que ia conseguir fazer aquelas curvas, então, vou fazer uma coisa assim só para passar e tá bom. Mas aí, então, em 2008, aqui sou eu, ó, só para vocês saberem. O Fábio Hag veio para nossa faculdade para dar uma palestra, assim, explicar um pouco sobre como que era o trabalho dele. Ele estava na Dalton Mag já, então foi muito legal, assim, foi bastante inspirador. E também nessa época o professor que estava afastado fazendo doutorado retornou para a faculdade, que é o Volney, deve estar por aí. Ali está ele. E também um outro colega meu, o Isaac, também foi um cara foram pessoas que me influenciaram muito, assim, para começar a pesquisar mais sobre essa área, assim. Então eu comecei a desenhar coisas mais interessantes, né? Como essa, assim. E esse aqui é um dos primeiros rascunhos dela, assim, pode ver que o espaçamento está todo errado, as descendentes estão tudo bem tosco, assim. Mas eu lembro que foi muito divertido para mim aquilo, e eu achava aquilo muito legal, fazia muito sentido, todo esse trabalho, assim, né? Para mim aquilo era muito legal. Passava horas no computador fazendo isso. E então, como lá em Santa Maria não tinha muita gente ligada à tipografia e type design, esse livro para mim foi muito significativo, assim, porque me ajudou muito a poder continuar os trabalhos de forma mais independente, assim, né? Porque é bem legal, assim, eu recomendo para quem quiser estar começando aí. Eu também recomendo para quem está começando ir cursar desenho industrial lá em Santa Maria com o Volney. Então, eu me mudei para São Paulo para trabalhar em agências de embalagem, mas mesmo assim eu sempre continuava, assim, trabalhando com fontes no meu horário livre. Por mais que a agência de embalagem seja insano, né, eu sempre achava tempo para continuar trabalhando com fontes. E então eu desenvolvi a Caturrita, e eu lembro que rolou até um fato interessante, que quando eu lancei, o próprio Fábio Hag foi um dos que falou que era plágio, que era muito parecido com a fonte do Wilson, não sei o quê. Então foi bem engraçado esse momento, assim. E eu, putz, que saco, né, cara? O Fábio achou isso, o que eu estou fazendo, não sei o quê. Mas mesmo assim eu segui em frente, né, e desenvolvi uma versão display também, com alto contraste. E eu decidi botar no MyFonts, assim, né? E meio que na ingenuidade, assim, talvez hoje eu pensaria duas vezes antes de lançar uma fonte. Eu não sabia que existia suporte das foundries, todo esse tipo de coisa, né? Mas mesmo assim foi bem legal, assim, porque o que eu ganhava de estagiário era muito pouco, e esse dinheiro
para mim, assim, proporcionalmente foi bem significativo. Então eu achei, que legal, vou continuar com isso, né? E tanto que hoje que eu vi que está sendo usado no Pomarola, assim, esses dias eu vi no mercado, assim, que legal, né? É legal ver o projeto sendo usado. E um outro projeto que eu participei nessa época, como eu estava em agência de embalagem, muitas vezes a gente tinha que fazer lettering para embalagens, né? E esse biscoito aí eu fiz o lettering, e acho que é uma coisa de type designer, assim, que resolvi fazer uma fonte com isso, sabe? E foi muito legal, assim, poder desenvolver essa fonte, porque eu comecei a explorar mais formas expressivas, assim, e recursos OpenType, né? Toda essa parte que eu não conhecia nada, assim, estava fazendo tudo meio sozinho, assim, tentando pesquisar na internet, mas também foi um trabalho bem legal. E nessa época também desenvolvi uma fonte em parceria com uma agência que foi usada para esse restaurante aqui em São Paulo, o It. E também foi um trabalho legal, assim, porque aí comecei a ver que realmente tinha como seguir em frente com isso, sabe? Para mim foi muito legal, tanto que um designer da Bulgária resolveu expandir o meu projeto para o script cirílico. E isso foi uma valorização muito legal, assim, perceber que uma pessoa que tu nem conhece, assim, se interessou pelo teu projeto, né? E isso é legal do type design, que as pessoas se ajudam muito, assim, que é uma coisa bem interessante, né? Como esse tipo de evento que está tendo aqui, né? Então eu decidi que vou tentar seguir com isso, vou procurar outros lugares para estudar, para continuar aprendendo, né? Tudo que eu tinha feito até então era muito sozinho, assim, não tinha muito suporte. E aí eu descobri o Type at Cooper em Nova York. Era um curso relativamente novo na época. Foi a segunda turma, se não me engano, que eu entrei. E eu resolvi fazer o Condensed Program, que é um curso rápido, assim, de 5 semanas, mas com uma carga horária assim, bem grande. Assim, a gente ficava das 9 até as 9 da noite na aula, assim, projetando e tendo palestras e visitas às bibliotecas em Nova York. Assim, foi uma experiência muito legal. Assim, recomendo para quem quiser se aventurar no type design. E uma coisa que eu lembro que eu pensei era assim, é um curso super rápido, de 5 semanas, e então não ia ser um ano assim fora, seria uma coisa rápida que eu ia poder saber assim, será que isso mesmo que eu quero, ou é só uma empolgação momentânea que por causa desses projetos que eu fiz. Então eu resolvi fazer esse curso, e entre os professores estavam vários profissionais consolidados do mercado, né, como o Jas van Rossum, que também é professor na KBK na Holanda. Estava o Sander Stone, também type designer responsável pelo Adobe Originals, e também estava o Porches, era um dos professores, né, que está aí. Também foi muito legal essa experiência, poder entrar em contato com essas pessoas, que na época eu nem sabia direito quem eram essas pessoas. Então também foi muito, muito legal. E aqui é a foto da turma. E também foi uma experiência legal porque tinha gente do mundo todo, assim, desde gente de Israel, da Austrália, da Costa Rica. O Marcelo foi meu colega também, ele está aqui, Marcelo Magalhães. Tinha o pessoal do Líbano. Então, assim, uma troca de experiências assim, muito legal, assim, poder praticar o type design e ter todas essas pessoas juntas, assim, foi muito legal. Até lembro que teve uma colega de Hong Kong que veio me perguntar como é que eu usava o acento til. Eu pensei, como assim? Não sabe como é que é? Porque eles não é diferente para eles, né? Então, esse tipo de coisa assim, é bem interessante, assim, curioso, né? A gente não está acostumado. E eu lembro que foi meio que um divisor de águas, assim, para mim, porque o nível de exigência e o nível de produção, assim, com os professores era muito, muito alto. E assim, eram análises criteriosas em detalhes, e foi muita impressão, só NO para ver espaçamento, assim, coisas bem loucas, assim, é uma coisa que vai bem a fundo, assim, e é bem isso, né, que é o trabalho do type designer, é esse detalhe, né. E esse é o projeto que eu fiz. Eu tentei explorar uma fonte serifada porque eu acho que é um estilo que a gente aprende muito, assim, para começar a desenhar, assim, aprender o contraste, a proporção, a legibilidade, tudo isso é muito legal. É um estilo que é interessante para começar, né? Então por isso que eu decidi.
fazer esse tipo de projeto. E eu também decidi, no curso, tentar fazer o máximo possível de estilos que eu pudesse e não só refinar um peso. Porque eu queria, como eu não sabia quase nada, eu queria tirar o máximo de proveito, né, dos professores, assim, como que se faz uma itálica, como que se faz um light, um extra bold. Então esse é o projeto. E então, alguns meses depois do curso, aquele cara que tinha falado mal da minha fonte lá do plágio entrou em contato comigo, né, para me convidando para entrar na Daltomag, né, a situação. E aí eu fui para Londres, passar um período de treinamento lá de 2 meses, que foi também muito legal, assim, a experiência de estar numa cidade nova, com gente nova, no inverno ainda, que estava nevando. Foi muito bom. E eu parei na casa dessa família, assim, que também foi uma experiência muito legal, assim, bem diferente. Além de estar com... Bom, aí já vê que eu já comecei a mudar um pouco, né? Aí, além de estar, né, numa cidade nova, ainda estava passando os dias numa família inglesa, assim, uma experiência incrível, assim. E também é muito legal a experiência com a equipe da Daltomag em Londres, porque tem gente que é do mundo inteiro, assim, tem gente da Grécia, da Índia, assim, a gente nunca tinha entrado em contato com pessoas desses lugares, assim, e é muito bom, assim, para a gente poder conversar, trocar experiências, assim, é muito legal esse convívio. E hoje em dia essa é a equipe que trabalha no Brasil, é o Fábio, o Fernando, o Rafael Saraiva e o Daverson Ribeiro. Então, quando eu entrei, eu passei por esse treinamento que se chama Trainee Program, que é um treinamento que a gente tem com o Ron Carpenter, que é um designer super experiente, assim, ele já é responsável por diversos projetos na Daltomag, também é super experiente, assim, já passou por diversos processos também de produção de fontes, desde a fotocomposição, desenho à mão, é muito bom, assim, e poder ter essa experiência com ele, assim, e ele te tratar de igual para igual no treinamento é muito bom. E com muita humildade, assim, é muito legal isso. E também, então, durante esse treinamento, a gente tem que produzir um conceito que possa vir a ser usado pela empresa, ser adicionado na library. A library é o acervo das fontes de uma Foundry, né? Então, durante esse período foi muito legal. Esses são alguns conceitos que eu fiz. Foi muito legal para entender, assim, o que se espera, né? Qual que é o tipo de trabalho que a empresa se espera. Então, foi muito bom para aprender também o modo de pensar, o perfil e como que é a Daltomag, né? E é uma tutoria bem diferente do que eu estava acostumado, assim, com os professores, né? Então, é o mercado de trabalho, assim, é outro nível de exigência, de análise. Então, é muito bom isso. Esse é um conceito que eu tinha feito, que eu tinha gostado muito, mas ele é muito similar ao que já existe, assim, na library da Daltomag. Então, tem esse tipo de coisa também que faz parte do mercado, né? Que são decisões que a gente tem que ficar por dentro. Já vai passar aqui, peraí. Até chegar, né, no conceito desejado. Outra coisa que também me chamou muita atenção na Daltomag são o que a gente chama de sharing sessions, que eu nunca tinha passado por essa experiência em nenhuma outra empresa, que as sharing sessions são mini palestras que são ministradas pelos próprios colegas de trabalho. Como tem gente assim, que vem do mundo todo, tem expertises totalmente diferentes. Por exemplo, nosso colega que é de Hong Kong, ele deu um curso assim sobre scripts chineses como ninguém, porque ele é de lá, então ele tem essa expertise, né? E também é legal para a gente ficar por dentro do que rola em Londres, como quando o nosso colega Tom explicou como foi o desenvolvimento do projeto da Intel, que também é muito legal assim, a gente ficar por dentro de como que foi o desenvolvimento dos projetos. E os assuntos também podem ser básicos, assim como kerning, e também mais complexos como hinting, assim. Então isso para mim chamou muita atenção, assim, porque é um compromisso com o treinamento, assim, das pessoas que para mim é quase como uma segunda graduação, assim. Estou aprendendo né, realmente, né, a trabalhar com todos esses treinamentos. E também a empresa promove treinamentos mais específicos, assim, e periodicamente, né, treinamentos mais específicos que podem ser também treinamentos mais técnicos ou treinamentos mais
outros scripts, né? Como tem gente do mundo todo, a gente já teve treinamento de script Gujarati da Índia com o Kalap, que é o nosso colega que é da Índia, teve treinamento de árabe com a Asa, que vem do Líbano, e recentemente eu participei de um treinamento de grego e eu pude desenvolver o meu conceito no script grego, que é uma coisa muito legal assim. E ter feedback de todo mundo que é experiente nesse script dentro da Daltomag, assim, principalmente com a Helene, que é a nossa colega que é da Grécia, né? Então foi muito legal também essa experiência. E também recentemente durante a TP a gente deu uma pausa na produção para focar também num treinamento específico de engenharia, que é legal esse tipo de treinamento para a gente entender que a fonte às vezes vai muito além do design, né, do desenho em si. E também passa por uma parte bem mais técnica, assim, de tabelas e programação, que também faz parte do processo, né? E é muito bom para a gente entender todo esse contexto da produção. Bom, além de ter os treinamentos, é preciso trabalhar, né? Então, as maneiras de trabalhar podem ser tanto uma expansão de um projeto ou um conceito existente. Por exemplo, logo que eu entrei, eu pude participar do conceito das itálicas da Soleto. E para mim isso foi uma oportunidade muito legal, assim, porque uma pessoa que está recém entrando na empresa já ter a possibilidade de criar um conceito é bem legal, né? É difícil que isso aconteça nas empresas, né? E também a expansão pode ser uma interpolação, como no caso eu participei da interpolação da Soleto regular. E eu fiz tanto ajuste nessa interpolação que ela ficou totalmente diferente dos extremos e ela teve que ser totalmente refeita. E é esse tipo de coisa que a gente entende, assim, a sistemática, né, de como é que é trabalhar numa empresa, trabalhar numa família de diversos pesos para fazer tudo seja coerente, que o peso black seja coerente com o peso thin e com os outros pesos. E isso tudo a gente vai pegando o jeito, assim, né, com o trabalho. E também a gente vai pegando o jeito com as revisões, né, que são sempre bastante criteriosas, assim, é outro nível também, né, o refinamento. E pode ser até um choque assim no início quando tu vem assim de um curso, eu tô bem, eu sou bonzão, não sei o que, fiz o curso. Aí tu recebe esse papel todo cheio de marcação em vermelho, né? Aí tu vai para casa chorando. Mas faz parte assim do trabalho. Outro tipo de expansão de conceito pode ser desenvolvimento de uma versão condensada também. Como eu participei da expansão da Samsung para uma versão condensada. Parece simples, né, fazer versão condensada, mas aí quando você se depara com um character set de mais de 1000 glyphs e coisas que você nem sabe o que é direito, né, aí fica um pouco difícil. Mas é assustador de início, mas tudo faz parte do aprendizado, é tudo uma questão de processo, né, faz parte da vida do type designer. Só para ter uma comparação, esse aqui é o character set da minha primeira fonte, né, e esse aqui é o character set da Samsung. Outro tipo de trabalho também é uma modificação. A modificação ou customização é quando o cliente entra em contato e escolhe alguma fonte do acervo da Daltomag para fazer modificações pontuais em alguns caracteres para deixar mais personalizado, assim, para deixar mais dentro do conceito que o cliente está querendo, né? No caso, essa interface, que é uma das fontes da Daltomag, e essa foi a modificação que foi feita para a Arla Foods, que é uma cooperativa dinamarquesa. E eles então pediram algumas alterações em algumas letras. E é muito legal esse tipo de trabalho porque ele também abre para a exploração dessas modificações, né? Que tipo de coisa a gente pode propor para trazer um pouco mais de personalidade de acordo com o que o cliente espera. E o refinamento de logotipo também é um tipo de trabalho que a gente costuma fazer. Nesse caso, eu participei desse refinamento que é uma empresa de refrigeradores industriais na Alemanha. E também, assim, como é um curso, são trabalhos de curta duração, a gente que lida direto com o cliente. Então, eu tive que ligar para o cara na Alemanha para falar sobre o refinamento, e o cara mal falava inglês, e eu também não entendia muito bem. Então, são situações dessas assim que a gente vai crescendo e aprendendo. E também rola um pouco de exploração, assim, dentro do refinamento, para encontrar qual que é a melhor solução que o cliente deseja, né? Então, esse é o logo original e esse foi o refinamento que foi feito. E também outro tipo de trabalho é a criação de um conceito original, né? E aí, como geralmente vem um briefing do cliente, a gente tem trabalhos mais versáteis, assim como foi o projeto da Amazon do Kindle,
a Bookerly, ou projetos como a Lush, também foi uma fonte script, que também foi um projeto muito interessante, bem diferente, né? E tem projetos como HP, que às vezes o designer é alocado dentro da agência de design gráfico para trabalhar junto com a agência de design gráfico, e no caso da HP, toda a identidade visual foi desenvolvida junto com a fonte, assim, então é uma coerência muito legal que existe lá fora, assim, desse tipo de trabalho. E o conceito original ele também envolve também a criação de um novo conceito para a library, né, das fontes da Automag. E nesse caso, como existe bastante gente que trabalha lá, é preciso ter uma seleção, assim, se faz um comitê dos diretores que selecionam qual que vai ser o conceito que vai ser utilizado para ser produzido, né? No meu caso, recentemente eu pude fazer parte do conceito da Objective, que foi um projeto que eu conduzi nos últimos meses, e foi muito legal também, porque ele passou por todo esse processo de apresentar para os diretores, e muitas vezes também designers externos são convidados para participar dessas apresentações. E também rola uma geração de ideias muito grandes, né, de diversos conceitos para chegar até o que é mais interessante no momento para a empresa. Também a gente faz uma análise de como que vai ser a família, quantos pesos vai ter, quais que vão ser as masters, o que a gente vai precisar interpolar, toda essa análise a gente precisa fazer. E também são diversos estudos, como qual que é a proporção entre o peso black com a regular, se vai ser uma coisa mais display ou se vai ser uma coisa mais parecida na mesma medida. Além disso, também é preciso fazer o estudo de conceito dos itálicos, para saber se vai ser um itálico mais expressivo, se vai ser um itálico mais inclinado, né? Todas essas decisões a gente precisa tomar, e tudo isso é um aprendizado muito grande. Assim, a gente vai aprendendo com isso e fica muito mais fácil de entender todo o processo, assim, de criação, né, da fonte. A gente também faz um estudo entre a condensação e o grau de inclinação das itálicas em relação às romanas, para ver qual que é o estilo que se adequa melhor para o conceito. E também, né, rola diversas revisões entre todos os designers. Isso eu acho que é um ponto vital do processo quando a gente trabalha numa equipe, né, que a gente trabalha sozinho, fica difícil assim de poder analisar o nosso trabalho, porque o olho fica acostumado, né, às vezes tem um período de maturação que é preciso, e às vezes trabalhar em equipe é bom por causa disso, né, que a gente pode perceber os erros através dos olhos dos outros também e aprender com isso, e isso é muito bom, eu acho excelente. E aí, então, outra parte do processo, que para mim foi uma novidade também, das minhas fontes eu nunca fazia isso, que é essa parte de QA, que são algumas checagens mais criteriosas assim, nos arquivos, para certificar que eles não têm nenhum erro, assim, né, porque é muito importante, né, que o arquivo venha com muita qualidade. E também o processo final de hinting e engenharia, né? Engenharia é como se fosse a arte final da fonte, assim, que é aquele processo que eu tive o treinamento, né? E o hinting é um processo eu nem sei explicar direito, mas são algumas instruções que são feitas nos pixels para que ele funcione, para que a resolução em tela fique a melhor possível, né? Principalmente em baixas resoluções. Então, finalmente, depois de todo esse processo, né, a fonte ela é lançada, e essa é a fonte que eu participei, que eu criei, aí mais algumas telas dela. Então, e é isso, muito obrigado.